Há tempos diferentes que precisam ser considerados: o tempo da criança, dos seus ritmos, necessidades e tempo para aprendizagem são distintos. O tempo institucional da escola, esse tempo merece muita atenção, ele precisa ser revisto na época da transição, na perspectiva de tempos muito engessados, muito curtos ou muito fragmentados. No período da transição, eles são inadequados para essa criança que está chegando no ensino fundamental. E há também um tempo que precisa ser considerado, que é o tempo da própria política, né? Então, os anos iniciais do fundamental, ele tem expectativas de aprendizagem muito claras. A gente precisa construir na rede mecanismos e instrumentos que nos auxiliem a, então, considerar o tempo da criança, rever o tempo das escolas, mas não deixar nenhuma criança para trás. Então, a transição não pode ser entendida como uma desculpa para as crianças nos anos seguintes ainda enfrentarem desafios ou não terem asseguradas as aprendizagens que elas têm direito de terem assegurado nos anos iniciais do fundamental. Todos esses aspectos resultam num tempo que é difícil da gente mensurar, mas costuma-se dizer que entre a entrada da criança no ensino fundamental, então nesse primeiro ano, até o final do segundo ano, a gente pode considerar que é um período de transição. A gente também pode considerar que antes da criança entrar no fundamental, ela está no período de transição, mas isso não pode significar que ela vai ser preparada para o ensino fundamental. As experiências que as crianças vivem nos 4 e nos 5 anos, ou seja, na pré-escola da educação infantil, elas têm um sentido muito importante para essa etapa do desenvolvimento que a gente chama de primeira infância. Elas têm um sentido nelas mesmas. E claro, trabalhando as experiências previstas na base e ampliando essas experiências na educação infantil, isso traz elementos importantes que vão poder ser aprofundados, continuados e ampliados no ensino fundamental. Então, entre 5 e 8 anos, a gente teria esse período de transição ocorrendo, tomando um cuidado enorme de não entender isso como uma preparação para o ensino fundamental e tampouco um afrouxamento do tempo. É, na verdade, uma gestão diferente do tempo no ensino fundamental, considerando essa etapa do desenvolvimento que as crianças têm e essa mudança de expectativa na escola, que é a mudança da educação infantil para o ensino fundamental. O ensino fundamental é uma etapa que traz um desafio muito bacana para as crianças pequenas. E nesse sentido, esse é um desafio processual, ele não nasce no ensino fundamental, ele não aparece apenas nessa etapa, mas ele se potencializa no ensino fundamental, que é a autonomia. Durante os 6 primeiros anos de vida da criança, ela cria condições de conquistar autonomia perante os adultos. Essa é uma autonomia crescente e sempre relativa. A criança pequena sempre demanda dos cuidados e da atenção dos adultos, seja na escola, seja no ambiente familiar. No entanto, a criança ganha, ela conquista uma autonomia muito interessante quando ela cresce, quando ela completa os 6 anos e quando ela vai para o ensino fundamental. Então é muito bacana o ensino fundamental reconhecer que esta criança que chega, ela chega com uma relativa autonomia, mas ela chega para aprofundar essa autonomia também.
Não é, ela já sabe de tudo, ela já tem que se virar, eu não preciso mais acompanhá-la ao banheiro, eu não tenho mais que observar se ela está se alimentando no momento da merenda ou do lanche. Eu não me importo se no horário do parque eles estão brigando ou não. Eu estou dando esses exemplos para trazer aqui a importância de que a autonomia é algo que é muito trabalhado ao longo de toda a educação infantil, mas precisa ser cuidado no ensino fundamental. E isso é um grande desafio, porque da forma como os anos iniciais muitas vezes está organizado nas redes, ele desconsidera o cuidado, os afetos, as relações nesta etapa da educação, e não deveria, né? Não deveria. Isso está intimamente relacionado às condições de se aprender com qualidade. Então, isso é uma coisa que é ampliada no ensino fundamental. Um aspecto que, infelizmente, ele é diminuído quando a criança vai para o ensino fundamental são as experiências corporais, são as experiências com movimento. Então a gente tem uma visão ainda do ensino fundamental que é uma visão de que a criança aprende sentada, parada, apenas lendo e escrevendo. E uma das oportunidades que a transição entre a educação infantil e o ensino fundamental apresenta a todos nós nesse momento é a gente rever essa concepção de criança. A criança não deixa de ser criança no ensino fundamental, ela continua criança, mais velha, porém criança, e ela ainda necessita de momentos de brincadeira livre, de movimento, de interação e integração com os colegas de sala ou com colegas de outras salas. Essa criança, ela ainda precisa de acolhimento afetuoso e de cuidados nas relações sociais dentro da sala e fora da sala de aula também. Então, esses dois aspectos, autonomia e movimento, autonomia é uma conquista, um ganho para a criança e para o ensino fundamental, mas há também um desafio a ser superado, que é essa visão de que as crianças, quando chegam nos anos iniciais, não precisam mais das brincadeiras, dos cuidados, do movimento. E a base traz já essa perspectiva de vamos rever essa concepção, vamos olhar para isso, vamos entender que a perspectiva de educação integral que está na base, né, e que está no Plano Nacional de Educação, elas são estruturantes da nossa ação, não é só tempo integral, é educação integral durante todo o cotidiano escolar, seja as disciplinas de matemática, português. Então o movimento, o brincar, a expressão do imaginário, a criatividade podem estar presentes em todos esses campos do conhecimento e em todos os tempos institucionais, não apenas na aula de educação física, no intervalo livre, que muitas vezes os professores nem sabem, né? Muitas vezes é o momento do intervalo do professor também, muitas vezes ele desconhece o que acontece com as crianças nesse importante momento de aprendizagem deles.